Repercutir mais uma semana que se passou, começando no dia 23 de maio até a data de hoje, domingão, passando pelo Twitter do Bolsonaro, vendo todas as postagens, todas as realizações do governo Bolsonaro, tudo aquilo que a gente não vai ver com repercussão na imprensa. Então nessa semana que se passou teve de novo mais prejuízo para o tráfico, a Polícia Federal prendendo mais um monte de coisas, tá? Que eu vou evitar falar o nome aqui para não censurar o vídeo. A questão das chuvas, que acabou pegando aí Alagoas, Pernambuco, e aí o Bolsonaro fala que demonstra o auxílio que o governo federal deu a todos os locais que foram afetados aí pela chuva. O Bolsonaro também fez aí algumas visitas, andou ao redor do Brasil e foi novamente ovacionado. Aquela aglomeração espontânea, que não precisou de mortadela, não precisou de nada. É o povão indo lá, dando a cara, apoiando explicitamente o Bolsonaro, como a gente viu nesses últimos 3 anos, tá? Então, isso sempre confrontando com as pesquisas, que já estão dando praticamente o Lula, principalmente o Datafolha, né? O Lula vencendo no primeiro turno. Enfim, vamos passar aqui por todas as publicações do Bolsonaro e vamos repercutir aquilo que a imprensa habitualmente não repercute. Pode até existir o link da reportagem, mas a repercussão é quase nula. Então, começando aqui, vamos começar pela última postagem do presidente Bolsonaro. Vamos dar o play aqui no vídeo. Não desista e Deus te abençoe. Quem sabe para onde o país estava indo e onde ele estaria se houvesse uma continuidade de tudo aquilo. Eu, na Academia Militar das Agulhas Negras, dirigindo a palavra, e ali parece que algo me tocou e eu falei que ia acontecer nos próximos anos. Uma das coisas que eu falei é que poderia perder minha vida pelo caminho, mas tínhamos que mudar o destino do Brasil. E mudar como? Quem somos se não tiver algo muito mais forte do que nós? De cima sobrevivi uma facada. Agradeço a Deus pela minha vida. Por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos, pedir uma alternativa, coisas impossíveis, deixar na mão de Deus. Eu realmente não consigo nem imaginar o que vai ser do Brasil se o Lula eventualmente vencer as eleições. Eu realmente, olha, não consigo imaginar. Novamente o presidente Bolsonaro aqui reforçando, né, convidando as pessoas a seguirem o seu canal no Telegram. Eu já estou seguindo, recomendo a quem ainda não esteja que o faça, tá? É uma rede social aí que, pelo menos por enquanto, não tem censura. Então aqui agora o presidente falando da tragédia das chuvas, né, que está pegando aí alguns locais do Brasil, realmente bem dramática a coisa. E aqui ele fala nesse tweet: tragédias das chuvas em Pernambuco e Alagoas. O nosso governo disponibilizou, desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas. Na manhã de segunda, dia 30 de maio, me deslocarei para Recife para, in loco, melhor se inteirar da tragédia. Muito importante, evidentemente. Aqui o Bolsonaro volta a falar do prejuízo, né, ao tráfico, tá? Então aqui, Polícia Federal apreendeu mais de 800 quilos dessa droga aqui no estado. A fiscalização contou com o apoio de cão farejador Enzo. A ação foi a terceira apreensão realizada pela PF no mês de maio, no Rio de Janeiro, totalizando 2,5 toneladas e cerca de 416 milhões a menos, né, para a criminalidade. Famílias e vidas preservadas. Excelente. Ah, tem um videozinho aqui, vamos ver. É o cão farejador aí, fazendo seu trabalho. E vem o Moro, né? E vem o Sérgio Moro, na maior cara de pau, falando que depois que ele saiu do governo, pararam, né? A Polícia Federal parou de trabalhar. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Seguindo aqui. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Marcha para Jesus, Manaus, dia 28/5. Olha isso, olha o candidato que, segundo certos institutos de pesquisa, tá praticamente perdendo no primeiro turno. O Lula, se juntar todo mundo do Brasil inteiro, não enche uma rua. O Bolsonaro, em cada lugar que vai, por menor que seja a cidade, ele enche uma rua. É uma coisa inacreditável. Olha isso, tá? Então, esse é o candidato que, assim como em 2018, as pesquisas querem nos convencer, né? Será que é tentando fazer um voto útil contra o Bolsonaro? Será? Né? Como vai falar que o cara não... assim,
Tem que esperar as eleições, porque a eleição realmente é a pesquisa única válida nesse país. O resto, na minha visão, na minha interpretação, é militância política pura. Tá? Então o Bolsonaro aqui aglomerando, né, novamente. Aglomeração dos patriotas. Outro tweet do Bolsonaro. Estamos atentos às fortes chuvas que atingiram Pernambuco e outros estados do nosso Nordeste. Determinei ao Ministério o monitoramento ininterrupto da situação, com envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas. Mais recursos serão liberados nos próximos dias. Mantemos hoje 1 bilhão disponível, 1 bilhão, B de bola, disponíveis para ação de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais e que ainda podem ser usados na reconstrução de casas destruídas em razão das chuvas e infraestruturas públicas. Então, quer dizer, o governo federal nunca desamparando nenhum estado. Nunca, nunca, nunca. Seguindo aqui. Continuando, na verdade. Mobilizamos ainda nossas Forças Armadas, o Ministério da Defesa e da Cidadania para o deslocamento de equipes a Grande Recife para auxiliar nas operações de socorro e prestar todo o auxílio necessário às famílias atingidas. Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como às famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor. Que Deus abençoe a todos, tá? Aqui mais um vídeo do Bolsonaro. Então, assim, ninguém pode acusar o governo federal de insensibilidade, que não tem um apelo popular, que não tem preocupação com os mais pobres. Isso tudo são narrativas e nada como fatos para sempre enterrar as narrativas da imprensa. Porque o Bolsonaro, né, eu já vejo um monte de analista falando, ele só é bem visto entre os mais ricos do Brasil, insinuando que o Bolsonaro tem empatia zero pelos mais pobres. Pura lorota, pura narrativa e mais uma evidência aqui, mais uma de tantas. O governo federal nunca se ausentou de amparar nenhum estado por qualquer crise, enfim, coisas naturais que tenham afetado algum estado. Na própria pandemia, o governo federal despejou múltiplos bilhões que acabou saneando as contas de vários estados do Brasil que estavam quebrados. Então o governo federal não pode ser acusado de não ajudar, tá? Isso é balela, isso são narrativas. Vamos ver aqui mais um vídeo do presidente. Existe alguma passagem da sua juventude para a qual o senhor gostaria de voltar agora? Diz que a vida se faz de momentos. Momentos tristes ou momentos alegres, mas marcam, né? Eu tenho uma juventude marcada, depois como tenente do Exército também, de salvamento de pessoas morrendo afogadas. Em Eldorado Paulista, até hoje, quando eu vou lá, né? Sempre encontro com a minha idade, o tal de Lenine. Ele estava morrendo afogado no Rio Birandiguape e consegui tirar dentro d'água. E depois, em 1978, uma outra passagem, entre tantas outras, também de um soldado conhecido como Negão Celso, que caiu numa corda numa lagoa e eu tirei dentro d'água. Isso me deu uma medalha chamada Medalha do Pacificador com Palma pelo Exército Brasileiro. Ou seja, só ganha essa medalha quem arriscou sua vida para defender a vida de terceiros, né? E isso aconteceu comigo. Isso marca a vida da gente. Existe alguma passagem da sua... Isso aqui é o presidente que a imprensa tenta nos convencer que é um monstro, que é tudo de ruim que passou pela Terra, tá? Ganhou uma medalha aí por ter salvo a vida de um terceiro, tá? Inclusive uma pessoa, né, vocês viram aí no vídeo, uma pessoa negra. E, assim, não teria o menor sentido ele ter se arriscado para salvar essa vida, porque de acordo com a imprensa, né, ele é tudo deísta que tem, ele é o Bolsonaro, tá? Então você vê que são mentiras narrativas da imprensa que quer desconstruir permanentemente a imagem do presidente, visando, obviamente, impedir a sua reeleição, tá? Mas a gente tem aqui que escancarar que tudo não passam de mentiras da imprensa. Agora o Bolsonaro fala aqui do marco do saneamento básico, que finalmente saiu no governo dele, porque até então eram só promessas, certo? A falta de acesso ao saneamento básico, infelizmente, era um problema histórico. Devido a entraves impostos por grupos de interesse político e ideológico, principalmente por entraves da esquerda, a esquerda adora tantos pobres que quer mantê-los mais ou menos nessa situação para ficar sobre, digamos assim, sendo reféns, né, o povo sendo reféns desses governos de esquerda que na narrativa são lindos, né? A esquerda, ela tem a especialidade de
vender um futuro que não chega nunca, destruir o presente e reescrever a história. Reparem, isso é um resumão assim que cabe muito bem para a esquerda. Segue aqui o presidente. O setor estava estagnado, né, devido então a todos esses aspectos, principalmente entraves da esquerda. Deixa eu pegar aqui a sequência inteira do tweet do presidente para não pular nada. Então continua o presidente. Seguindo valores de liberdade de mercado, o governo sancionou o marco do saneamento. Foram abertas as possibilidades de investimentos privados no setor. Como resultado, está previsto que, até 2033, terão sido ampliados o acesso à água potável de 84% para 99% e a coleta de esgoto de 55% para 90%. Olha isso, estamos apenas em 55% a coleta de esgoto. A esquerda ficou quase 15 anos no poder. Teve que vir um Bolsonaro e resolver. Foram ampliados os investimentos em 1000% para a área, garantindo 50 bilhões por ano. Lembrando que o mundo passou pela pandemia, o Estado brasileiro se endividou ainda mais, mas o governo federal nunca se despreocupou em relação aos pobres, como certos analistas querem nos convencer com essas pesquisas eleitorais mequetrefes. Tá? Então a gente tem sempre que estar atento às desinformações, que são muito mais militâncias e desejos de certos jornalistas e analistas do que fatos, realidade. Então a gente tem que escancarar esse tipo de coisa. Além disso, já foram realizados 484 obras de saneamento em apenas 3 anos de governo, ampliando também a quantidade de empregos. O marco do saneamento abriu a possibilidade de se ampliar investimentos privados num dos setores mais deficitários da história do Brasil. Eram muitos anos de atraso e estagnação, por causa de entraves impostos por grupos de interesse, ONGs, políticos, etc. E quando a gente fala ONG, podemos associar com uma parte importante aí da esquerda, né? Sancionado em 15 de julho de 2020, o marco tem como meta universalizar os serviços de saneamento básico no Brasil até 2033. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ao final de 2020, apenas 84% da população brasileira tinha água potável. E olhem esses números, 54% tinham coleta de esgoto. É metade da população só. Uma coisa que pra gente é tão normal, tão corriqueiro, para metade da população não é. É realmente assustador. Seguindo aqui, até 2033, 99% dos brasileiros terá água potável e 90% terá coleta de esgoto. A iniciativa permitiu aumento de quase 1000% nos investimentos na área. O montante investido por ano antes do marco era de 4,5 bilhões. Com o marco do saneamento, saltamos para cerca de 50 bilhões em investimentos por ano. Tá? Isso aí é por ano. Esse novo montante garante que mais de 9 milhões de pessoas tenham acesso a esgoto tratado nos próximos anos. Um aumento de quase 10% no acesso ao serviço de 9 leilões já realizados até agora, sendo cerca de 72,2 bilhões de investimentos que já foram garantidos. 753 bilhões é a previsão total de investimentos até 2033, sendo 498 bilhões, ou seja, meio trilhão, na expansão de rede de água. E na expansão de rede de água é 144 bilhões e de esgoto 354 bilhões. Já são 484 obras de saneamento em apenas 3 anos de governo, 10,7 bilhões em investimentos federais. 30,8 bilhões arrecadados em outorga, valor que quem vence o leilão paga para ter o direito de executar o serviço. Além de melhores serviços de saneamento aos brasileiros, significando também muito mais empregos. Então, olha, falar que o governo Bolsonaro não se preocupa com os pobres é uma baita de uma desinformação. É uma baita, aí sim, de uma fake news, de uma mentira. Só que a imprensa mainstream é autorizada a falar os maiores absurdos. Por quê? Elas também controlam os checadores de fatos. Aí fica fácil fazer perseguição contra veículos conservadores e fingir que não está vendo certas desinformações intencionais visando as eleições desse ano, né? Visando, obviamente, impedir a reeleição do Bolsonaro. Seguindo aqui, aí o Bolsonaro compartilhou o link da sua live de quinta-feira. Aqui tem outro vídeo aqui que o presidente postou.
o presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto, junto de outras parlamentares, na sanção da Lei Henri Borel. É um texto que traz medidas protetivas para evitar agressões às crianças. Então aqui o Bolsonaro sancionando uma lei para proteger as crianças, né? O cara que é um monstro que a imprensa desenha. Aqui é o Bolsonaro em Belo Horizonte. Vamos dar o play aqui no vídeo. Vamos ver aqui como está o candidato que está prestes a perder no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Datafolha. Vamos ver. Isso é em Belo Horizonte. Ó, o pessoal chamando o Ministério Público. É impressionante, né? Onde o Bolsonaro passa é aglomeração, mas ele para a cidade. É uma coisa... Assim, desde que eu nasci, eu nunca vi nada que se aproximasse disso. Nem o Lula, quando os institutos de pesquisa davam 80% de aprovação do seu governo, nem nesses supostos 80%, né, de aprovação, o Lula conseguiu chegar perto disso. Mas nunca. É uma coisa assim surreal. Aqui, de novo, o Bolsonaro convidando as pessoas a seguirem o seu perfil no Telegram, também recomendo. Aqui a chegada em Belo Horizonte, um outro ângulo aqui, vamos ver o impopular, de acordo com o Datafolha. Galera, isso aqui é de arrepiar, né? Isso aqui é realmente, assim, é sensacional. Sensacional. Aqui o Bolsonaro falando, né, que tá decolando para Belo Horizonte. Aí ele deu uma passada em Coronel Fabriciano, em Minas, para entrega de residenciais. São 500 moradias, alcançando cerca de 2.000 pessoas. E aqui, mais uma aglomeração do Bolsonaro. Mais uma galera ovacionando o presidente. Vamos dar um play aqui. Não, isso aí, não, sensacional, né? É engraçado, eu acho que o Datafolha não consegue capturar nem meia dúzia dos aglomerados de pessoas no Brasil inteiro para chegar nesses números assim, né? Que, nossa, enfim, sem comentários, sem comentários. Tô até me tornando repetitivo, mas é que é difícil aceitar essas pesquisas, porque elas negam o que os nossos olhos veem todo santo dia. Onde o Bolsonaro vai? Em qualquer lugar do planeta. Tem meia dúzia de gente que vai e milhares ovacionando. O Lula é o contrário. É que ele não sai nunca, mas se ele saísse no local sem a patota comprada com mortadela, eu tenho certeza que seriam meia dúzia aplaudindo e milhares vaiando. Isso eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que nem o Lula tem essa dúvida, porque ele também não ousa arriscar. Ele não ousa, então ele também tem a mesma opinião que o Lula. Aí segue aqui o presidente. O Ministério retomou a construção de mais de 125 mil moradias que estavam com obras paralisadas. Até março de 2022, já tinham sido entregues mais de 1.200.000 residenciais por todo o Brasil. Meu, fantástico, fantástico. Aqui o Bolsonaro compartilha o link, tá? Eu recomendo assistir a entrevista muito boa que o Bolsonaro deu a Cíntia Chagas, realmente foi bem legal, bem legal. Vamos ver aqui, o Bolsonaro aqui colocou um outro recorde. Falaram que eu ia perseguir negro, perseguir gay, perseguir nordestino, mulher, que eu ia censurar a mídia. E o caso aí do cara que está concorrendo aí. O cara disse que vai censurar a mídia, disse que vai arretar com Cuba, disse que vai continuar emprestando para outras ditaduras, diz que vai valorizar o MST, vai recolher as armas, diz que vai botar os pastores nos seus devidos locais, diz que vai resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja. Estou preocupado com o Brasil, né? Esclarecer a população o que está acontecendo, na verdade está aí, deve ter nordestino aqui. Até o momento o gasto com a transposição foi apenas 15 bilhões de reais. O endividamento da Petrobras daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. E tem gente que acha que esse cara vai ter a solução no Brasil. Falaram que eu ia perder.
O PT definitivamente não pode voltar. A pauta deles é assustadora. Assustadora. Aqui, o governo já colhendo, tá, benefícios desse encontro entre o Elon Musk e o Bolsonaro, tá? Então, a FAB acaba de lançar os satélites Carcará 1 e 2 por meio do foguete Falcon da SpaceX, a empresa do Elon Musk, tá? Então, é o tipo da notícia que você não vai ver repercussão na imprensa. Naturalmente, você não vai ver repercussão, tá? O Brasil já colhendo frutos. Segue o presidente: por decreto, autorizei o início de cursos para 625 policiais federais e 625 policiais rodoviários federais. Vamos ver aqui o que o presidente tem a nos falar. Estou aqui como ministro da Justiça, o Anderson. Acabei de assinar 2 decretos que autorizam, então, por parte da PF e da PRF, iniciar o curso de formação para 625 policiais rodoviários federais e 625 policiais federais. Eu sempre digo que o trabalho deles é excepcional para o Brasil e merece um reconhecimento por tudo isso. No combate ao crime, aos ilícitos, ao tráfico de drogas, apreensão de descaminhos. Então, um trabalho fantástico. Eles são lucrativos para o Brasil. O reconhecimento é uma coisa importante e a gente espera, no momento certo, poder garantir materialmente até o reconhecimento aos policiais federais e aos policiais rodoviários federais. Maravilha, mais uma notícia positiva aí. Segue o presidente: impossível não se comover com a perda do garoto Gessé Cos. Putz, isso aqui é Gessé ou Gessé Cos, enfim. Eu, vou ser sincero, nem conhecia esse perfil, mas depois que aconteceu a tragédia, eu comecei a ver, putz, realmente foi uma pena. Esse rapaz aqui, ele viajava aí, ele estava subindo a América, né, com o seu Fusquinha, e o seu amigão aqui, o cachorro, um Golden, né, e enfim, aí acabou tendo um acidente aí, os dois acabaram falecendo aí. Seguindo aqui, a esquerda não quer que você... deixa eu até pegar a sequência completa aqui. A esquerda não quer que você se dê conta da realidade do narcotráfico no Brasil. Demonizam policiais e suavizam criminosos como se fossem vítimas e não, enfim, foras da lei, cruéis. Eu vou amenizar aqui as palavras para não ter problema no vídeo. Que desprezam as leis, oprimem, extorquem e ameaçam e matam qualquer um sem o menor receio. Querem te convencer que marginais que, segundo as suas próprias leis, queimam pessoas vivas, espancam, enfim, fazem horrores aqui, além de outras práticas de fazer inveja a grupos, enfim, só coisa boa aqui, né? Enfim, só coisa boa que a esquerda defende. É preciso entender de uma vez por todas que os maiores responsáveis pelas duras consequências das comunidades em operações são os próprios foras da lei. São eles que decidem enfrentar a lei e colocar a própria vida em risco, bem como a de inocentes, para não pagarem pelos seus atos. Enfim, aqui eu vou evitar ler todo esse texto, porque tem palavras que eu imagino que os algoritmos aí podem censurar ou derrubar o meu vídeo. Mas vocês entenderam muito bem o que o Bolsonaro está criticando na esquerda, né? Ficou bem claro. Bem claro. Vamos ver aqui, o Bolsonaro retuita Jussara Soares, apoiando ela. Vamos ver o que ela disse. Nos últimos 2 anos, jornalistas entregaram informações de qualidade, apesar de consecutivas perdas salariais. Esse ano, os jornalistas vão parar por reajuste e dignidade. Ah, entendi. Porque o Bolsonaro apoiou. Ele tá apoiando a parada dos jornalistas, né? Quem sabe assim tem menos fake news, né? Quem sabe. Tá certo. Aqui o Bolsonaro republicando o seguinte, aspas: as consequências daquela história que vocês, imprensa, falaram tanto do fique em casa, a economia a gente vê depois, está servindo também para a imprensa. Todo mundo está pagando o preço alto em cima disso. Aí, não sei quem falou isso, ele não falou nada. Ah, acho que é uma fala, acho que é aspas do próprio presidente aqui que ele falou em 2021. Aqui o Bolsonaro, café da manhã com o movimento escolar. Parabéns aos guerreiros do BOPE e da Polícia Militar do Rio, que neutralizaram pelo menos 20 foras da lei, vamos dizer assim, em confronto após serem atacados a tiros, enfim. Aqui também vou evitar algumas palavrinhas, mas vocês devem tapar, né? Foi aquele, enfim, onde a polícia realmente abateu aí uma quantidade grande de pessoas que, enfim, não cumpriam as leis, né? E naturalmente a repercussão na imprensa foi terrível, porque a imprensa ficou do lado... não dos policiais que conseguiram salvar as suas vidas e nesse confronto tirando a vida daqueles que não seguem as leis.
É claro que a imprensa não ficou feliz, aparentemente, com os policiais que sobreviveram. Aí vem toda a indignação, né, dos que perderam a vida, mas que estavam no lado errado da coisa, afrontando os policiais, tentando eles tirarem a vida dos policiais. Mas quando isso não acontece, aí a gente já sabe que a imprensa esquerdista, obviamente, desce a linha nos policiais, né? E isso a gente já sabe. Aqui o texto é bem pesado, eu vou evitar falar, mais por questão de censura, né? Vocês me entendem, né? As plataformas sociais, a gente não pode criticar certos assuntos, né? Então vamos evitar aqui. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Beleza. Eu acho que é isso, tá? Passamos aí por todos os tweets da semana, repercutindo entregas do governo, realizações do governo, a popularidade do Bolsonaro, essa sim que os olhos veem, né? O Bolsonaro toda semana que viaja pro Brasil sempre posta vídeos de milhares de pessoas o recebendo muito bem. E isso escancara que, de fato, na minha opinião, posso estar errado, ok, mas na minha visão, as pesquisas não são sérias e não tem método científico. Tem método ideológico. É tentativa de plantar um cenário e ao longo do tempo, quando se aproximam as eleições, aí, claro, eles vão se corrigindo, começam a se aproximar da realidade para não jogar na lata do lixo 100% da reputação, né? Então, enfim, eu fico com essa sensação. E aí sempre eles vão criando uma historinha que a população é a fotografia do momento, e aí criam sempre uma historinha para justificar que 20% deixaram de votar no Lula e foram votar pro Bolsonaro. Sabe essas coisas inexplicáveis? Mas aí eles sempre contam mais historinhas do tipo e aí justificam. E aí acabam falando que acertaram porque um dia antes, 2 dias antes, eles começaram a mostrar a verdade. Enfim, pra mim, de novo, é uma opinião, é uma impressão, tá? Posso estar errado, mas eu não consigo ver seriedade. Enfim. Pessoal, é isso. Esse é o resumão da semana. Compartilhem, vamos fazer chegar para um número cada vez maior de pessoas, porque é o tipo do conteúdo que a imprensa não vai dar destaque. Pode existir o link da reportagem, pode existir o link da matéria, só que é sem repercussão. Então é como se não existisse. É isso, pessoal. Comentem, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.